Bom dia. Bom dia. Vamos, neste momento, iniciar o nosso trabalho de hoje, domingo, dia 12 de dezembro, nossa última doutrinária do ano de 2021. Com fé no Divino Mestre, com fé no irmão Francisco de Assis, na equipe espiritual que trabalha por essa casa, todos os trabalhadores encarnados e desencarnados. Estaremos no nosso espaço físico, a partir do ano do nosso retorno de 2022. Então, vamos, neste momento, pedir ao Pai o consentimento e a permissão de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui realizando essa última doutrinária. Agradecendo pelo ano que passamos, sabemos que foi um ano de dificuldade, mas muito útil ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento, ao nosso avanço espiritual e moral. Traz boas-vindas a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados em espírito, para participar deste momento conosco. E com a prece, em agradecimento ao nosso Pai Santíssimo, em agradecimento a todos que trabalharam, todos que estão trabalhando, todos envolvidos nessa doutrina de amor, de luz, de fé e de esperança. Iniciamos nossas atividades de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, de paz e de luz. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, alimento espiritual e material de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Não nos deixe, Pai, cair em nenhum tipo de tentação, mas livra seus filhos de todos os males, de todas as tentações. Fortalecei para que ele não fraqueje, para que ele não se deixe cair, para que ele não desista de seguir a vossa luz, de seguir a vossa mensagem, de seguir os vossos ensinamentos, os vossos desígnios. Seja sempre, Senhor, feita sempre a vossa vontade. E que a nossa seja feita na medida do nosso merecimento. Que nós possamos perdoar cada um de nossos irmãos. E nessa medida nós possamos também ser perdoados. Muita paz e muita luz. Vou ler aqui uma mensagem para vocês. Aos discípulos do Cristo. A vida moderna, com suas realidades brilhantes, vai ensinando as comunidades religiosas que pregar é revelar a grandeza dos princípios de Jesus nas próprias ações diárias. Em vossos dias, o Espiritismo, que representa o Consolador prometido pelo Cristo aos séculos posteriores à sua vinda ao mundo, é uma extraordinária mensagem do céu à terra e faz-se necessário aquilatar-lhe o valor. Cultivar a oração sem esquecer o trabalho sadio que te valorize o tempo e a presença, angariando, sobretudo, alguma atividade beneficente que te faça mais útil à felicidade do próximo e em necessidades talvez maiores que as tuas. Esta mensagem é de Emmanuel, no livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Sejam todos bem-vindos, tenhamos uma boa doutrinária e passo a palavra ao nosso presidente, que vai conduzir nossa doutrinária de hoje. Sejam bem-vindos todos. Bem-vindo, seu Lauro. Ok, obrigado, Conceição. Mensagem bonita, como todos que passam a mensagem são bonitas, para a reflexão de todos nós. E bom dia a todos que estão presentes aí, Doralice, Janete, Ana Cristina, que eu não conheço, essa jovem aí da revista Galileu, né, a capa da foto. Então vamos nós, né? Então o tema é Jesus, amor e os evangelhos. Hoje, 12 de dezembro de 2021, solzão brilhando para nós. Hoje, o que passou foi muita chuva que Deus permitiu, sobre o comando de Jesus.
Então, vamos nós. Eu gostaria de destacar que a proposta do Cristo, qual ele se deslocou para governar, ou seja, governança do orbe para tomar um corpo físico e transitar entre nós. Os objetivos de Jesus jamais era fazer um movimento religioso na Terra. Com certeza. O objetivo do nosso Mestre Jesus era para todos conhecer a verdade que ele veio trazer de Deus. Para todos conhecer-se a si mesmo e conhecer a verdadeira vida, verdadeira morada. Ele é o enviado de Deus. No momento daquela passagem dele que ocorreu, muitos não compreenderam as parábolas dele, muito sábia e muito perfeita, e muitos fecharam os ouvidos, como se também colassem a boca para não dizer nada, que ele estava correto. Mas imperava também o orgulho e o egoísmo também, nossos amigos naquela época. Então, sabia o coração do Cristo que seria uma consequência. O Cristo pretende, com a sua sábia, nada mais do que a renovação do mundo, principalmente do nosso mundo íntimo, tão vasto o quanto o mundo exterior. É preciso lembrar que o Evangelho conta com um desafio gigantesco nessa tarefa da regeneração do mundo. Com certeza. Então, esse desafio gigantesco que está atravessando o mundo com o Evangelho não está sendo fácil para a espiritualidade maior nos ajudar a conduzir para a regeneração. Como vem sempre frisando o nosso amigo Bezerra de Menezes, que os espíritos de escola ainda estão tendo ainda algumas dificuldades em avançar. E aí veio esse momento que estamos em transição desse vírus no geral no planeta Terra. Depois dessa pausa, dessa desaceleração, está facilitando mais ainda os espíritos conduzir o processo do mundo de regeneração. Todas as vezes que lemos, temos que ter cuidado de não imaginar apenas que se trata de narrativas ocorridas há 2000 anos atrás, como se fossem fatos, narrativas, fatos, como fosse processo de filme. E o que ocorreu com Jesus foi ele trazer a boa nova, o Consolador prometido, o qual ele frisou muitas vezes nas multidões, aos discípulos, tudo isso. Então, foi ocorrido só narrativas, fatos atrás. Quando os evangelhos falam que uma multidão seguiam Jesus, de pessoas que buscavam o seu poder curador, de pessoas que buscavam sua palavra consoladora, muitos tentaram interromper a marcha do Cristo. É preciso não nos esquecer que dentro de cada um de nós, aqui há uma história viva de quem você é. Hoje, o nome de que você assina, o local que você nasceu, o corpo temporariamente que você tem, é apenas uma parcela da nossa história espiritual. Os arquivos mais profundos da nossa memória espiritual, há centenas de pessoas. Essas pessoas foram personalidades que nos animamos enquanto espírito imortal. Portanto, há dentro de nós também uma multidão. E mais se examinar. Não é necessário uma regressão de memória. Basta os exames das tendências
das tendências dos vícios, das imperfeições vitórias. Perceber que viver dentro de você, o rei de Herodes, ansioso, para quê? Para matar, ansioso por matar. Então veja o que está dizendo aqui. Nós temos um corpo transitoriamente. Detém apenas uma parcela da nossa história espiritual. Então são os arquivos mais profundos da nossa memória. Então há centenas de pessoas que nós animamos enquanto espírito imortal. É por isso que tem dentro de nós mais a multidão que é necessária uma regressão. Quando é necessária uma regressão? Basta os exames das tendências que tem os vícios, perceber que vive dentro de cada um de nós, como o rei Herodes, ansioso para o matar, para querer matar. É o que acontece aí todo dia, como um jovem de 15 anos, esse pré-adolescente, essa semana, que os pais viraram a cabeça e deram arma a esse jovem em casa. E na mochila do colégio, ele vai para o colégio com essa arma e ainda fica buscando no computador como comprar a munição. E a mãe ainda diz para ele: a minha raiva de você é que você deixa os outros te pegar fazendo isso. Olha como é que a mãe incentiva. Olha o que tem dentro de cada um dessas pessoas ainda, com essa ansiosidade de matar e ainda ajudando o outro. E o resultado? 3 mortes no colégio, 5 feridos, tudo adolescentes, tudo uma história a viver. É dessa forma que vem acontecendo dentro de cada um. Tem o rei Herodes ansioso para matar, doido para matar, e vem acontecendo isso, sim. Então, e também dentro de nós, verá que dentro de nós há inúmeros soldados romanos também para fazer violência, para alcançar os seus objetivos. Também dentro de nós há um Simeão, Pedro, vacilão de Cafarnaum, que segue ao mesmo tempo nega. Então, quantas pessoas de hoje em dia seguem Jesus, na hora do aperto, na hora do boa-boa, nega que não foi Jesus que ajudou, não foi Jesus que deu fé a ele. Então é assim que está ocorrendo em determinada localidade no planeta. Segue ao mesmo tempo nega. Segue por não conseguir, porque não teve merecimento também, nega que desconhece o poder de Cristo. Nega e diz que não conhece esse Deus. Mas na hora do pega-pega, do vamos ver, ou de um susto, ou na hora que acontece ali, aquele momento como desencarne ali instantâneo, no instante chama, Deus me ajude, misericórdia, no instante chama por Deus, no instante chama Jesus. Mas quando passa isso que foi livrado, continua negando. Então, quantos não tem Simeão dentro de nós, que ao mesmo tempo, de Cafarnaum, ao mesmo tempo nega. Então, para alcançar seus objetivos, e aí sempre negando Jesus, sempre negando Deus. Então, tem quantos esse Simeão vacilão de Cafarnaum dentro de nós? São muitos. Também o Judas faz de tudo para boicotar os seus anseios de crescimento. Todas as personalidades narradas no Evangelho está dentro de nós também. Mas também há o Cristo, não como potência divina que vive em nós, mas o nosso Jesus, governador espiritual, que tem acesso individual em cada um de nós, onde nos
aprendemos isso. Onde nós aprendemos isso? No Evangelho, segundo o Espiritismo. Aonde? Que capítulo? No capítulo o Cristo Consolador, o Espírito de verdade. Então, tudo isso nós aprendemos no Evangelho, o Cristo Consolador. Então, veja a potência divina que vive em nós, mas também o Cristo, nosso Jesus governador espiritual, que tem acesso a cada um de nós. Então, afirma, segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, de verdade, afirma no silêncio dos nossos pensamentos. Esse processo do Evangelho diz o Emmanuel. O que é que Emmanuel fala? Avança palmo a palmo, um coração por vez. Não nos esqueçamos, é natural, no cenário da humanidade política, da nossa pátria. Talvez, tomado por sentimento de amor, muitos já foram. O que quer dizer muitos já foram? Já foram evangelizados, já foram concluído o evangelho dentro do coração de cada um, já vivenciam o evangelho de Cristo dentro de cada um, já alcançaram viver o evangelho dentro do seu de cada dia, onde vivem no plano espiritual. Como ele diz aqui, o padre Anchieta é um deles, Fabiano de Cristo. A obra redentora do evangelho já se realizou naqueles soldados que perfurou o peito do Cristo com uma espada. Reencarnou como D. Pedro II. Olha a oportunidade que foi dada a ele, aquele que perfurou o Cristo. Reencarnou como D. Pedro II, pátria do Evangelho, coração do mundo, Brasil, olha para onde ele veio. Para se redimir, para se melhorar, para se purificar, para corrigir tamanhos erros que ocorreram que ele fez. Então veja como Deus e Jesus é bom demais para nós, que deu essa oportunidade, não só ele, mas a todos que alcançaram essa obra redentora do Evangelho no coração de cada um. Como também a obra do Evangelho se realizou no coração de Bezerra de Menezes, de Emmanuel, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo e tantos outros, como está no Evangelho Vicente de Paulo. Por causa do amor ao próximo, por causa da caridade, porque segue o Cristo com amor, acima de tudo, sem mesquinhez, sem delagorias, sem palavras que não fossem confortadoras, mas sim palavra edificante, palavra do Evangelho. Ele buscava viver o Cristo dentro da mente e no coração. Por isso o Evangelho Redentor já alcançou esses corações, eles vivem com Jesus assim. A pergunta é, então, não é quantos faltam para vivenciar, viver esse Evangelho, como os outros já estão vivendo Jesus dentro de si. Mas a pergunta é, e você? E eu? Quando você vai permitir o Evangelho e o amor desse projeto auspicioso do Cristo que pretende na terra redimida? Ele pretende uma terra redimida com o Evangelho dele. Com essa doutrina consoladora que alcança palmo a palmo, como já frisamos, de um coração a coração. É desse projeto de Cristo que ele espera e ele vai alcançar sim, que abaixo de Deus
Ele é o governador espiritual desse planeta. Ele é o caminho, a vida e a verdade. Então, ele tem esse projeto, sim. Então, a pergunta não é quantos falta, mas é assim. E você? E eu? Quando vai permitir o Evangelho e o amor, esse projeto auspicioso do Cristo, que pretende uma terra redimida? Então, só falta nós buscar agora deixar o Evangelho penetrar dentro de nós, a cada palmo a palmo, como diz Emmanuel, a cada coração, tudo a seu tempo, e vamos buscando força para alcançar esse projeto de Jesus. Ele quer que nós estamos dentro desse projeto dele, do Evangelho, da Boa Nova dele, da terra redimida. E afirma o Emmanuel no final do livro Caminho da Luz. Olha o que é que Emmanuel fala nesse livro, Caminho da Luz. O que fará o Cristo depois da terra redimida? Nós não sabemos. Isso significa que já tem plano depois da terra redimida, ou seja, regenerado. Olha como é os planos do Cristo, mais avançado do que nós podemos pensar ou imaginar. Então, Emmanuel afirma nesse livro A Caminho da Luz. Então, o que fará Jesus depois da terra redimida? Nós não sabemos, mas ele sabe como vai ser, como vai ficar, como será. Nós não sabemos. Porque o desígnio de Jesus e Deus só ele sabe. Nós não. Nós só tem que agradecer ainda por ser ainda instrumento ainda em evolução, em aprendizado, dentro das nossas muitas imperfeições que temos, a ajustar, a reparar, a corrigir, a melhorar. Então, outro ponto. Outro ponto que fala no livro Roteiro, essa preciosa obra no capítulo 16, intitulado. Olha o que é que diz desse livro Roteiro, essa preciosa obra, no capítulo 16, intitulado O Evangelho e a Caridade. Que coisa, como é instigante. Ele diz assim: porque o amor se encarna, o amor se expressa, o amor como se concretiza tangível, Emmanuel vai dizer, se você volta nas civilizações mais recuadas, encontraria a estátua de Nabucodonosor naquela época. Então, um monumento erguido pela vontade de um soberano. Na época, que era tudo liderado pelo rei Nabucodonosor, aqueles monumentos gigantescos. Então, tudo erguido pela vontade de um soberano daquela época. Então, o Emmanuel vai mais longe ainda. E toda a civilização girou em volta de um rei da Babilônia. Então, veja, que Babilônia, viu? Então, que se foi, e hoje são poucas pedras retratando um passado sombrio. E qual de nós poderia levantar as mãos agora e dizer, eu não passei por lá? Qual de nós que poderia levantar as mãos e dizer, eu não passei por lá? Imagine. Mas você avança, nós avançamos e vamos encontrar o Egito, as pirâmides, com cálculos matematicamente preciosos, lições para futuras gerações, mas não há nenhum monumento erguido à compaixão. Não há o qual monumento no Egito
foi erguido na caridade. Nenhum monumento foi erguido na caridade no Egito. Aí nós prossegue. Emmanuel prossegue na sua análise. O que ele fala, prosseguindo na sua análise, nosso amigo Emmanuel. Qual de nós não passamos pelo Egito? Pela Pérsia? Você pode dirigir as muralhas da China, monumentos grandiosos, em Loquinte, erguido à defesa da proteção militar. Por que erguido pela proteção militar? Para simbolizar, para agradar aqueles generais que fizeram guerra e venceram a guerra. Que venceram os problemas para agradar ao governo. Então foram erguidos esses monumentos em homenagem aos militares. Mas nenhum deles pensaram em erguer o monumento para agradecer que Cristo estava presente para a humanização de todos, para o bem de todos, que todos são filhos de Deus, todos são irmãos. Nenhum monumento foi erguido à doçura. E os monumentos da Índia, todos conheceram os seus germes. Lá muito de nós passamos por lá. Afirma Emmanuel. Imagine. No entanto, o Emmanuel disse, se milhões frequentam esses templos na época suntuoso, os templos eram limites da exclusão social. Os Coliseus em Roma, monumentos belíssimos para homenagear os generais que venceram também as guerras sangrentas. Mas nenhum monumento foi erguido para homenagear o amor, para homenagear a caridade, para homenagear a doçura, para homenagear a educação, para homenagear nenhum professor, nenhuma professora. Imagine, nenhum desses foi lembrado para as coisas boas, para extinguir, para estimular, para ser grato, para agradecer. Aí o que aconteceu, tudo isso? Que nós viemos percorrendo junto com Emmanuel, que vem apontando esses livros também, até que o Cristo planetário pisa no orbe. Desse dia em diante, a humanidade sente e vive e experimenta a palavra compaixão. Essa compaixão, sem exclusão de sexo, sem exclusão de cor, de raça, cultura ou religião. Compaixão ilimitada do amor, da doçura, das suas palavras consoladoras, do seu olhar penetrante de raio-x, de doçura. Nossa Senhora, veja como é o processo do Cristo e antes dele o que estava acontecendo. Então todos procuraram ele por causa desse processo. Cristo veio, vamos dizer assim, otimizar isso aí. Sobre essas propostas do amor de Jesus e os evangelhos sobre o alpismo da doutrina espírita, se nós tivéssemos uma filosofia, seria mais uma. E mais uma ciência seria mais uma, porque aí chama mais atenção para a realidade da vida futura. Chamaria mais da realidade da filosofia de vida, chamaria mais atenção
para valorizar mais a vida, conhecer melhor a existência e seus conflitos existenciais. Tudo isso vinha agregar, somar mais um melhoramento. Mas nesse ponto eu me lembro de uma senhora de 70 anos, 76 anos, ela completou 3 gerações de cargo, foi eleita 3 vezes na Alemanha, Angela Merkel, essa cientista naturalista que ela é. Mas pense como é a maneira de lidar com os diferentes que não querem o bem daquele país, do Estado. Como proceder ao qual ela foi reeleita 3 vezes por enfrentar tantas coisas perante sua sabedoria, sua tolerância, perseverança. E a única coisa, veja, além dela ser uma cientista, ela falou 2 coisas. Já concluí meu escritório e laboratório para me dar sequências nos laboratórios das ciências naturais, mas antes disso vou ler uns 3 bons livros. Olha que colocações edificantes, que show de bola, como diz o jovem. Ainda vai ler uns bons 3 livros, precisa. O quanto tanta gente nem lembra de ler um livro durante o ano todo, da doutrina, ou a Bíblia, a história de Paulo de Tarso, de Emmanuel, a história de Allan Kardec, a Revista Espírita, como foi a vida de Joana de Ângeles, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá na Índia. Então veja como é o patamar de consciência dessas pessoas, tem um comprometimento profundo com as responsabilidades em prol do melhoramento da coletividade, se doando o máximo que pode, sem olhar a quem. Então, eu concordo muito bem com o nosso amigo José Raul Teixeira. A doutrina espírita não é para quem quer, para quem tem coragem mesmo, para quem aguenta. Mas nós temos os exemplos dessa senhora que eu citei, das desbravadoras, da sua coragem de enfrentar as dificuldades em prol do melhoramento da vida social num país ainda muito nazista como na Alemanha. E que eu tenha Robson Pinheiro, que o mentor dele é um nazista, e foi um grande cientista e um grande médico, Joseph Leber. Então, as fontes de pesquisa de hoje, como já vinha falando aí, dos livros roteiro, Ave Luz, o livro A Caminho da Luz e Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a obra do Evangelho, ele continua Emmanuel falando aqui, que ele diz: depois da terra redimida, ou seja, regenerada, quando eu parei, que o livro roteiro Preciosa Obra do capítulo 16. Então o amor se expressa, o amor como se concretiza tangível. O Emmanuel vem nos dizer que volta nas civilizações mais fecundas e encontrarei a estátua de Nabucodonosor, que foi no início que eu falei. Aí, veja bem, todas as vezes que lemos os livros, será que nós mergulhamos como se fosse no enredo de um autor de novela, como fosse um romance?
Será que nós vamos ler como se fosse um simples livro para relaxar? Não. É para ler com o coração. Toda vez que nós lê, é para nós lembrar o que o Cristo fez, ainda faz e está fazendo por cada um de nós. Tudo isso e muito mais que Jesus está no meio de nós, em nossos corações, nos dando força na fé que cada um busca Ele para alcançar seus objetivos. Alcançar aquele que almeja com a fé, com determinação. Os equívocos, os meios que dificultam, faz aquela dificuldade toda para você chegar lá, faz parte do amadurecimento, da fé, da tolerância, da paciência. Mas tudo isso que eu estava lendo aqui, vem um ponto aqui do mentor de Chico, de nosso amigo Allan Kardec, São Luís, no ano de 1860 em Paris. Ele fala um pouquinho aqui sobre nós, tudo isso que estamos retratando hoje. Ele fala assim, olha como é pequenininho, mas tão profundo essas colocações dele para nós. Ele diz, meus amigos, se conheceis todos os laços que na vida é presente, vos ligam às existências anteriores. Se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiráveis, muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegares a Ele. Olha que colocações curtinhas, mas com muito significado para nós. Do mentor de Allan Kardec, São Luís, estava sempre rente com ele para a codificação espírita. Mas para deixar também para vocês água na boca para encontrar uma coisa que eu vou dizer aqui, que está no livro de Chico Xavier. Esse livro chama, o nome dele é interessante. Eu já li esse livro, não li ele, mas já vi, é interessante. O nome dele é assim, Chico Xavier. Aí vem, e foi assim? O que quer dizer essa palavra, e foi assim? Porque nesse livro está narrando o que Chico Xavier foi naquela época. Segundo livro, ditado por Carlos Alves Bacelli. Eu não li, só estou dizendo o que está dizendo nele, narrando. Por isso que o nome diz assim. E foi assim? A pergunta é interessante. Que Chico Xavier foi coveiro naquela época. Chico Xavier roubou muitas fotos e vendiam para adquirir bônus de moedas. No livro está narrando isso. Então é bom nós estudar para ver se ele está coincidindo mesmo tudo isso. Não é Lauro que está dizendo, estou dizendo que está no livro assim. Estou explanando para instigar nós a estudar e ver. O outro ponto que relata como foi nosso amigo Haroldo Dutra Dias, que hoje faz parte de um grande diretoria do Centro Espírita de Belo Horizonte, já tem uns 3 livros na área, grande palestrante e pesquisador. Mas a Revista Espírita de 1866 está falando que esse livro retrata um pouquinho quem foi Haroldo Dutra naquela época que Allan Kardec conversou com ele. Ele chamava-se
Jean-Baptiste Rostang. Está na Revista Espírita, 1866. Ele concluiu um livro com a médium da Noruega, chamado Millie Colling, 19 anos. Então, mesmo espírito de Haroldo daqui, estava lá naquela época, com esse nome, fez o livro Os Quatro Evangelhos, mas, daquela forma, contra o movimento espírita, dizendo que não estava certo, mas conversaram muito, ele e Allan Kardec, e aí ele se recuou. Mas tem muitas histórias retratando dele com esse nome, e diz que era ele que estava lá, reencarnado com esse nome, Jean-Baptiste Rostang Haroldo Dutra Dias. Ok? Então, estou falando assim porque já instiga pessoas a lerem, pesquisar, é que conta na Revista Espírita e nesse livro, e foi assim, ditado pelo médium expositor, pesquisador, amigo muito íntimo de Chico Xavier, Carlos Alves Batelli, por ele, que narra esses dois pontos, essa referência da Revista Espírita. Então, sobre isso aí, até hoje, também, que eu me recordo, no século XIV, o nosso amigo lá da França, também, Michel Nostradamus, ele também fazia suas curas com as mãos, seus magnetismos, e também na Alemanha foi erguida uma estátua em homenagem a ele, Michel Nostradamus. Então, observem como vem ocorrendo os monumentos erguidos em homenagem a B, C e D, aos generais de guerra, a tantos e tantos outros. Só recapitulando, mas bem merecido que nenhum lembrou até hoje. Os monumentos com muitas inteligências que os humanos têm, que Deus deu, estão buscando avançar a ciência mais ainda, mas esqueceram até hoje um monumento falando do Consolador prometido, da doçura, do amor, dessas qualidades, homenagear os professores, professoras, a medicina. Esquecem de homenagear tudo isso que é bem merecido, bem louvável, e merecem sim, porque trabalha muito ferreamente, se doa o que pode, os médicos, os professores, professoras, a ciência no geral, os cientistas, quem trabalha para o amor, como Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Eurípides Bassanufo, são os desbravadores do amor e da fé, mas esqueceram de homenagear esses mensageiros de Jesus, que foram desbravadores, ainda hoje que trabalham com Cristo, como Joana de Ângeles, tantos e tantos outros, como Bezerra de Menezes. Então só se preocupem em homenagear quem venceu a guerra, porque mataram tantos, não venceram porque não morreu sua parte. Como ocorreu com Alexandre o Grande. Quantos títulos não ganhou naquela época? Muitos títulos, grande guerreiro, milhões e milhões de guerreiros ao comando do Alexandre o Grande. Mas antes dele morrer, ainda teve um pouquinho de consciência de falar para o nosso amigo, grande filósofo Aristóteles. Preciso falar e dizer 3 pedidos em relação aos seus títulos materiais que não leva para o mundo espiritual. Até hoje ainda continua dessa forma, mas o Evangelho está vencendo palmo a palmo, como diz nosso amigo Emmanuel, coração a coração. E nós temos que ver que aqueles que já alcançaram o Redentor e o Evangelho vivendo dentro de si, como já citei os nomes, e vai alcançar mais ainda, porque é o projeto de Jesus.
para cada um de nós, sem distinção. É o amor ilimitado, sem exclusão de sexo, cor, religião. Porque o amor que está acima de tudo, que é Jesus. A boa nova. Eu vou dar uma pausa aqui, Conceição, só de 5 minutos, para ver se alguém gostaria de fazer uma pergunta, que aí 10 minutos pode... Vamos encerrar para a prece. Por favor, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Na verdade, seu Lauro, bom dia a todos e todas. Eu não gostaria de fazer uma pergunta. Eu gostaria de fazer um comentário diante de tudo que o senhor está falando, que eu acho que só reforça a importância que a COIFA tem ao ter instituído o evangelho diário em prol das vítimas da Covid e que a gente expandiu para atender aos trabalhadores e a toda a humanidade do planeta. Quantos exemplos históricos o senhor está trazendo da importância da oração, da importância de seguir o exemplo de Jesus, e a gente, muitas vezes, não vem fazendo a nossa parte num simples evangelho diário, uma vez no mês, de 10 minutinhos. O senhor está falando aí, eu estou aqui refletindo. Por que que é tão difícil a gente orar? A gente pede tanto e agradece tão pouco, né? Então, eu acho que essa fala do senhor traz essa importância para a gente refletir. Não só esses 2 anos quase que a gente vem fazendo o nosso evangelho diário, mas a importância deste trabalho continuar pela espiritualidade, por tudo que eles têm feito e fazem por nós diariamente, em especial nesses tempos de Covid. Eu queria só fazer esse comentário e ouvir o senhor em relação a isso. Com certeza, tem toda a razão. O Evangelho é que nos sustenta, é que nos dá a base do amor de Jesus e que nos aproxima dele, sim. Está corretíssimo a observação. Vem a calhar com o que eu estou falando, com o tema, com essas explicação toda aqui, falando do amor de Jesus e do Evangelho. Justamente é isso. Nós temos que agarrar ele, sim. E toda noite, não é para nós ter cerimônia daquela foto do Evangelho, beijar ele, botar debaixo do travesseiro. É com muita alegria abrir o coração para Jesus, que só Ele é que nos fortalece a enfrentar a vida diária, preencher cada dia. Só Ele que nos dá sabedoria e força, com certeza. Com Ele nós já passamos e passamos, imagine sem eles. Mas nós chegamos lá porque Ele sabe que todos nós chegamos lá. Que dia e como, só Ele sabe. Nós vamos avançando, vamos avante. Ok, meu amigo? Obrigado, Ivandro. Então veja como foi essa pequena lição do mentor de Allan Kardec de Paris, simples, pequenininho, mas de grande profundidade, falando de nós mesmos, que está muito atual, atualizado, como o Evangelho até hoje é atualizado para nós, mais do que podemos imaginar ou pensar. Cada lição é edificante para nós, cada lição abre tantas páginas na nossa mente, o quanto precisamos avançar, aprender, a compreender as mensagens de Jesus, a nos edificar, a nos espiritizar, a nos qualificar, a nos humanizar e sim aprender a amar com Jesus. Mas é isso mesmo. Pronto, eu agradeço muito a cada um de vocês pela paciência, por estar nos ouvindo. E muito obrigado, que Jesus abençoe piamente cada um. Dê um grande domingo, uma grande semana. Que Jesus abençoe os passos de cada um.
E também, qualquer coisa, desculpe alguma falha minha, que ele sabe que eu colaboro, não sou, como todos conhecem, não sou palestrante, mas a gente tem que contribuir, colaborar, faz parte da gente também, que é muito bom, mas o importante é que a gente aprendemos com silêncio também. E muito obrigado e bom dia. Entrego agora ao ponto final da nossa amiga para a prece, nossa coordenadora, Maria da Conceição. Muito obrigado. Jesus abençoe. Um bom dia para todos. Oi, desculpe, gente. Caiu rapidinho aqui meu sinal. Agradecer, né? Agradecer sempre ao Pai por todas essas oportunidades, agradecer ao mentor espiritual desta casa, que nos acolhe com tanta humildade, com tanto amor, que nos fortalece a cada dia, né? Que não nos deixa fraquejar em momento nenhum. Obrigada a todos que estão aqui presentes, obrigado também àqueles que se programaram, mas que por alguma razão não puderam se fazer presente. Nós agradecemos também, né? Agradecemos ao presidente da casa, à equipe dos bastidores, né, Ivandro? Que o trabalho nunca não será bem feito se não existir essa equipe aí nos bastidores, viu? Muito obrigada, Ivandro. Obrigada a todos vocês que participaram, que estão participando. Vamos encerrando nesse momento, um momento tão agradável de reflexão. Continuando com Francisco Cândido Xavier, somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem de modo a caminhar com Ele passo a passo na edificação de nossa própria paz. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhe a marcha para a espiritualidade superior. Agradecemos, Senhor, por este momento, agradecemos a equipe espiritual que está nos acolhendo aqui com tanto amor, com tanta humildade. Encerremos este nosso momento com a oração do nosso mentor espiritual da Casa Francisco de Assis. Senhor, fazei de cada um de nós instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos o perdão. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver trevas, que levemos a luz. E que façamos de nós a luz. Ó Mestre, fazei que nós procuremos mais consolar que sermos consolados, compreendermos que sermos compreendidos, amar que ser amado. Pois é dando que receberemos, e é perdoando que seremos perdoados, e é morrendo que viveremos para a vida eterna. Muita paz, muita luz, um bom domingo, uma boa semana de paz, de harmonia, de luz. Um final de ano próspero para todos, que retornemos em 2022 renovados, com toda a força, para darmos continuidade à nossa obra na Casa Francisco de Assis. Que possamos solidificar esta casa, neste município, neste estado, neste país, nesta nação, neste planeta. Que sejamos luz, como o Mestre Jesus é luz em nossa vida. Nunca é tarde para começarmos. A tarefa é grandiosa, a tarefa é muito difícil, mas o Pai não disse a gente que nós não seríamos capazes de
resolver, porque Ele está nos capacitando a cada dia. Que sejamos merecedores dos desígnios do Pai, do amor do Cristo e da humildade, da confiança e da fé do irmão Francisco de Assis. Muita paz para todos, um bom domingo e sigamos em paz.